Oi, galerinha, tudo certo? E aí, terceiro ano? Vamos lá para mais uma aula de matemática? Nós vamos começar um assunto novo. Sim, vamos falar da divisão. Lá na página 132 até a página 136, tá? A gente tem divisões que são exatas e divisões que não são exatas, tá? A divisão, gente, ela é a operação inversa da multiplicação, tá? A gente diz que, é dividido, em matemática, quando repartimos uma quantidade em partes iguais, a gente faz uma divisão. Então, dividir é distribuir algo em partes iguais. Os termos que a gente tem de divisão são o dividendo, que é o número que se divide, o divisor, que é o número pelo qual se divide, o quociente, que é o resultado, e o resto, que é quando sobra, tá? Então, eu quero que vocês observem lá na página 100, aqui a prof trouxe também, mas na página 133, a gente tem lá, 8 dividido por 2. Então, se eu tivesse 8 balas e eu fosse dividir entre a Sofia Cristine e a Manuela, eu daria 4 para cada uma. Então, olha só, o dividendo seria o 8. O divisor, o 2, teria 0 de resto, e 4 seria o quociente, ou seja, o meu resultado, tá? Aqui a prof também colocou uma outra conta para vocês observarem. Então, 45 dividido por 5. Então, 45 dividido por 5. Eu quero que vocês pensem na tabuada do 5 agora. Daí você vai pensar, mas prof, o que a tabuada tem a ver? A tabuada, a divisão, é a operação contrária da multiplicação. Então, a gente utiliza a multiplicação para fazer a divisão. Muito. O númerozinho que fica na chave, que é essa parte que a gente chama aqui, que está em negrito da conta, tá? Que está destacado, é a chave. Tá vendo que o 5 ele está lá na chave, né? Na tabuada do 5, eu tenho 45? Tenho, é o número 9. Então, eu vou pôr 9 ali. É como se ficasse 5 vezes 9, 45. Então, se eu tivesse 45 balas para dividir por 5, eu daria 9 para cada uma, certo? Ok? Então, o que acontece? 45 dividido por 5 seria igual a 9, ok? Então, o 9 seria o meu resultado e 0, seria o resto, tá? Então, aqui a prof trouxe outro exemplo também, tá? Cada parte da divisão possui um nome, como a prof já tinha falado, tá? Então, o número 45, no caso, seria o dividendo, o número 5, o divisor, o número 9, quociente, e o 0, chamado de resto, tá? Outro exemplo que a prof trouxe aqui. Se eu tivesse 25 balas dividido por 5, seria 5 para cada uma, porque 5 vezes 5 é 25, tá? Então, o 5 eu coloco ali embaixo com o 25 e eu sempre vou diminuir, tá, galera? Sempre vou diminuir. Nunca vou somar. Outro exemplo que eu trouxe aqui é, primeiro passo, montar a operação utilizando o método da chave. Tá vendo como que é feito a chave? Segundo passo, tentar encontrar um número, então, que multiplicado por 4 seja igual a 64. Na tabuada do 4, gente, eu não tenho o número 64. Então, eu vou ter que pegar primeiro o número 6. Tá vendo que eu coloquei até um pontinho aqui? Então, eu vou pegar o número 6. Na tabuada do 4, eu tenho 6? Também não. Então, vai ser 4 vezes 1, 4, e eu vou diminuir. Tá vendo que ficou 2? O que eu vou fazer agora, no meu terceiro passo? Eu vou baixar o 4, que ele vai se transformar em 24. Eu tenho 24 na tabuada do 4? Tenho. 4 vezes 6, 24. Então, o 6 vai lá embaixo da chave. Então, foi o 24 lá e a gente faz, diminui. Então, o resultado é 0 e 64 dividido por 4 dá 16 para cada um, certo?
Nós temos atividades lá na página 135, tá? Vocês vão resolver as divisões abaixo ali. São divisões bem simples, tá? Não é essa que a prof trouxe por último, que é um pouquinho mais complicada. Elas são fáceis. Então, por exemplo, ali, 9 dividido por 3. Se eu tenho 9 balas, eu quero dividir por 3 pessoas, como é que eu vou fazer? Então, como é que eu vou fazer? Se eu tenho 9 para dividir por 3, tá? Então, eu vou pegar o 9, vou pegar o 3. Pensa no 3. Na tabuada do 3, você tem um número que dê 9? Tem. Então, 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, vai pôr o 3 lá embaixo da chave, vai pôr o 9 e aí vai diminuir, ok? Aí, todas elas você vai responder. Depois, na número 2, a gente vai ler ali as estrofes do poema, né? Operações tem parte, tem arte, é por certo a divisão. Ela é que parte e reparte com justiça e retidão, dividendo divisor, quociente e resto. Também, mas se conta exata for, direi que resto não tem. Vocês vão circular ali os termos da divisão. Quais são os termos? Então, lembra, dividendo, divisor, quociente e resto, tá? E na página 136, lá na B, a gente tem um probleminha, que é 35 dividido por 5. Você vai fazer o cálculo, né? A sentença é de lado sempre, tá? Só para vocês lembrarem. E o cálculo é a conta em pé, que a gente diz, que é a conta com a chave, tá? Na 3, a gente vai repartir igualmente. Então, olha ali, tem as florzinhas, né? Tem 4 flores em cada vaso. Primeiro, há quantas flores? Há quantos jarros? Aí, quantas flores há em cada jarro? Escrevemos 8 dividido por 2, que é igual a 4. Embaixo, na do balão, a mesma coisa. A divisão exata e não exata é o que acontece. O que não é exato, prof? O resultado ali de baixo, tá vendo onde está o meu zero aqui embaixo do 24? Ele pode não ser exato. Quando é zero, é exato. Quando não é, a gente quer dizer que sobra, que sobrou alguma coisa. Por exemplo, se eu tivesse 9 balas para dividir por 2 pessoas, sobraria uma bala, porque seria 4 balas para cada pessoa e sobraria uma. Eu teria 1 de resto, tá? Então, ali na 1, a gente vai marcar com verde nas afirmações verdadeiras e de vermelho as falsas, tá? E embaixo, a gente vai resolver as divisões escrevendo, né, se elas são exatas ou inexatas. Gente, acompanhem na aula online junto com a prof também, tá? Que a prof vai terminar de explicar. Então, façam com calma e com atenção. Qualquer dúvida, me chamem que a prof ajuda vocês, ok? Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Um beijo e até a próxima aula!